Voltamos, programa Alternativa A, hoje recebendo o músico instrumentista Bruno Caiapi, você que está ouvindo aqui pela Rádio Universitária e você que está vendo aqui a gente pelo canal do Alternativa A no YouTube. Bruno, voltando, né, um pouquinho lá, a gente está falando, né, da sua carreira, de como você começou, aquela coisa do garoto que queria ter a banda, de repente você está ali e vê aquilo se concretizando e tudo mais, né? E a partir daí, como é que foi deslanchar? Aí, show, que é aquela coisa que a gente falou, né? Aquela coisa bem assim, faça você mesmo, né? Tocando, cuidando ali do som, vendendo a camiseta, vendendo o primeiro álbum, vou chamar assim, de vocês, foi digital, não foi físico, foi? Totalmente digital. Teve físico, mas já era. Ele foi lançado no álbum virtual, né? Da Trama. Sim, Como pela trama. uma versão de streaming quando nem se falava de streaming ainda, né? Assim, que é o que esse esquema foi junto com o Cansei de Ser Sexy, lançando Donkey e o Ed Mota lançando um dos álbuns dele que eu não vou lembrar o nome. E foi bem legal, assim, essa época, assim, de trama virtual, né? É justamente que a trama foi uma das primeiras a perceber isso e fazer isso, é muito legal. É isso, cara. Toda essa parada de hacking, toda essa parada de digital, download, colocar pro torrent, o download, Radiohead fez isso com uma faixa, botou pra torrent. Isso aí fascinado, deixava a gente fascinado, cara. Sabe? Assim, era a parada que nós três da banda, genuinamente nós três, eu e Nayan e Ney, a gente pirava, assim, sabe? A gente gostava muito dessa ideia, a gente se sentia muito atraído, né, com a coisa do digital, né, cara? E aí a gente tinha na época, assim, né, MSN, né, cara, Gmail, É, Gtalk, organizava as coisas, fazia conexão com coletivos, com festivais, com os lugares, assim, via MSN. E é isso que era uma coisa que, talvez para a galera da atual geração mais nova, parece que uma coisa sem sentido, tá, e daí grandes bosta, tá ligado? Mas era uma coisa que realmente fazia toda a diferença, porque muito, muito. Faz- Exato, a gente ainda estava saindo da carta de correio, né, cara? Assim, demorava dias para chegar e responder de volta. Não tinha. SMS custava 50 centavos, R$ 1 a mensagem, era caro, sabe? Tá caro. Era caro É mandar verdade, mensagem. né? E isso que é interessante. Eu estava até outro dia conversando com um amigo sobre isso, né? Aquela coisa você falou do coletivo, né? Dos festivais que eram organizados e tal. Que eu... Puxa, travou. Oi, oi. Alô? Alô, tá Travou. me... Tinha travado aqui, agora voltou. Aí, Beleza? voltou. Então, essa coisa dos festivais organizados por coletivos, né? Eu não sei, deu uma. Parece que deu uma arrefecida, deu uma amornada nos últimos tempos, né? Porque antes era. Eu não sei também, né? Tá discutindo justamente isso, sei lá, se até nas universidades, principalmente, vamos olhar para o interior de São Paulo, aqui no caso, né? O gosto musical, certo? Exato, cara. Para que caminho, pessoal? Hoje você vê festas universitárias, por exemplo, aqui em São Carlos, que agora tem uma referência que é o Tusca, né? Que é o Aham. torneio. Virou, na verdade, mais do que isso, né? A desculpa, a Tusca era a taça universitária, virou um festival de música aí, transmitido aqui por TV aqui da região, pela Globo Local, um festival aí. Antes você tinha mais essa coisa dos festivais menores, do Contato que, não sei se fala festival menor, mas trouxe bandas, né? Eu me Porra, lembro do Mudhoney tocar aqui, por exemplo, você tem uma mundo lindo. ideia, né? É, sim, sim. Cara, para mim, assim, tem uma coisa que fala, diz tudo sobre isso, assim, cara, é presença orgânica, presencial. A gente não tinha nada para fazer em casa, assim, na época, assim, a não ser você ficar sentado na sala assistindo TV, ou você vai dormir, entendeu? Você não tinha o que fazer em casa. Hoje em dia, com a internet, o cara tem muito o que fazer em casa. Ele trabalha, ele fica online ali, ele fala com todo mundo o que ele faz, ele, né, faz compra, não precisa ter que sair da casa para ir comprar coisas, faz pedido, né, então, cada vez mais que a nossa vida foi se digitalizando, eu acho que foi consequência muita desses ideais de coletivo, de comunitário, ele foi se distanciando do nosso cotidiano, assim, porque eu não vejo um macaco bong começando a surgir como surgiu naquela época, 2000, início 2000 ali,
se fosse os dias de hoje. Assim, eu Você acha que não rolaria? Não tem como, não tem como. Não tem como, porque a galera é muito. Vive em torno dessa coisa do engajamento, da rede social, e aí, sim, que, né, influencer, é um mundo muito doido, assim, velho. Assim, a época do macaco eu tinha que sair de casa para ir nos lugares mesmo, sabe? A gente tinha que ir atrás do cara lá no Acre, lá em Rondônia, lá em Porto Alegre, lá no Chuí, lá no Nordeste, sabe? Assim, para fazer conexão e intercâmbio. Então, o grande lance foi o intercâmbio. Essa era a Coisa, né? rede, né? Essa era a rede. E primeiro que assim, né, existia-se a vontade pessoal, individual, de cada um da cidade, da cena, sair de casa à tarde para bater pé em um lugar, trombar as pessoas, sabe, para trocar ideia, tirar som, ficar lá conspirando projetos, o que fosse, ou quando não, fazendo evento mesmo, fazendo corre, fazer o flyer, grudar o cartaz na rua, chamar as bandas para tocar e tal. Tudo isso na época, antes do Cubo começar ali, a coisa, antes de virar o Fora do Eixo, ainda era uma coisa muito. é, não era exatamente profissional, a gente não tinha a menor noção do que era ser independente, cara. Quando o Macaco Bong começou, não tinha a menor noção do que era nada. Assim, foi o primeiro ano do governo Lula, não tinha o Plano Nacional de Cultura do Gil, edital, as coisas, não tinha a menor noção de nada. Então, a gente realmente não tinha a menor perspectiva de se projetar. A gente, na nossa cabeça, tipo assim, cara, o nosso futuro tende a ser como de todas as outras bandas que surgiram e estão aqui, só tocar aqui. E isso é uma coisa que a gente colocou, eu coloquei como meta pra gente. Cara, Macaco Bom não é uma banda que vai ficar tocando só aqui. Não importa se ninguém conhece a gente, se a gente vai tocar pra 5 negros lá na Caixa do Caramba. Sabe? Mas a gente não vai ficar tocando em Cuiabá, velho. A gente viaja de busão, a gente viaja de jegue, a gente paga a nossa passagem de busão para ajudar os caras a não pagar passagem para nós, mas a gente vai tocar, vamos fazer turnê, entendeu? Coisa que ninguém falava de fazer, por exemplo, turnê. Fazer turnê no Brasil era uma coisa incogitável. Então aí começa, a gente tinha o nosso festival, que era o Calango, Sim. começou a se tornar um festival independente bem importante ali, Ido. colocava as bandas todas da cena para tocar, levava umas bandas de fora para tocar também, aí começou, né? A gente começou a levar para o festival, geralmente bandas de fora, que também tinha um projeto semelhante ao nosso, que tinha um festival lá na cidade delas, que tinha um coletivo ou um estúdio ou alguma coisa do tipo, e que tinha interesse em girar pelo Brasil. Então, assim começou a nossa conexão com a galera do Jambolada, lá em Uberlândia. Começou com o contato aí, começou o nosso contato com todos os outros festivais independentes que era um momento que estava tendo. Todas as capitais tinham uma ceninha ali, que tinha um festivalzinho pequeno independente, com as bandas. E a gente começou a conectar com essa galera e assim surge o Fora do Eixo, que foi a pegada de você criar um meio fora do eixo Rio-São Paulo, de projetar bandas. Então a gente abriu um novo caminho aí, a gente que eu falo já, todos os coletivos, todas as bandas e esses festivais da galera envolvida nesse movimento, acabamos criando uma nova coluna, assim, uma Novo nova circuito, via, né? Um circuito alternativo mesmo, né? um circuito, mas também uma via Sim. que não era necessariamente aquela coisa que tinha todo mundo, claro que para você acontecer e trabalhar com música, você tem que ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, né? E tentar o contrato com uma gravadora. O caminho que o Raimundos foi, o caminho que todo mundo foi até então. Pessoal do Recife, né? Mangue Galera do Beat. Recife, do Mangue Beat, e a gente falou, cara, a gente não precisa ser Charlie Brown. Tem um monte de gurizada louca de camiseta preta aí, velho, tá ligado? Que gosta de som e vai pro lugar pra encher a cara, encontrar os amigos. É pra essa galera que a gente quer tocar. Se a gente tiver 200 negros no nosso show, cara, é sucesso. Se o cara pagar vintão, porra, tá ótimo, tá ligado? Se a gente tiver milão, 1.500 conto fixo, mais os custos, fazendo show pra caramba, tá ótimo. Não tinha 17, 18, 19 anos, cara. Que mais a gente ia querer da vida? Sim. Né? E é isso mesmo que a gente quer. Você lembra qual foi o primeiro lugar? Você deve lembrar, é claro, né? Fora de Cuiabá que vocês tocaram? Foi o Goiânia Nós. Foi o Goiânia Nós. Foi o primeiro festival que a gente fez fora de Cuiabá. Goiânia Nós 2005, dezembro de 2005. E isso é interessante do Macaco Bong nessa fase, o inicial. O 2004 a banda surge, aí a gente começa a fazer nossas músicas, nossos ensaios, vamos dizer assim, conciliando com
as coisas do Cubo. Evento, ensaio de outras bandas que tinha no estúdio, trabalhos que a gente tava ali fazendo. Então a gente ficou 1 ano sem tocar em lugar nenhum. 2005 a gente fez nosso primeiro show num lugarzinho lá em Cuiabá para ninguém. Quando a gente foi fazer o Goiânia Nós, era tipo o nosso 5º, 6º show da vida. Saca? Peraí, precisa um pouquinho, amor, tô numa entrevista. Desculpa, gente. A Helena me chamou aqui. Casa, é assim. Casa, é. E assim, a banda 2005 até 2008, na verdade 2007, ela não gravou nada. Ela gravou um EP, gravou uma coisinha ou outra, mas ela não tinha material gravado dela, sabe assim, ela não seguiu o rito, cara, do que era ser o que qualquer crítico, o que qualquer guru da música falasse, não, uma banda tem que fazer isso. O Macaco Bongo fez tudo ao contrário, cara, fez tudo errado, sabe, em teoria. E em determinado momento a gente consegue chegar no Goiânia Nós, o que para muita banda de Cuiabá já foi um certo, porra, caramba, uma banda de Cuiabá vai tocar no Goiânia Nós, que legal. Que, tipo, é pra gente um festival grande, né, já conhecido lá. E de lá, cara, a gente conheceu, né, já se conectou com o Jomardo, que fazia o Mada, lá em Natal, com o Claudão, que faz o Campeonato Mineiro de Surf, e aí levou a gente para tocar na obra, lá em BH, e aí aquele ano de 2005 para 2006 foi o ano que o Macaco começa a tocar nesses festivais, né, eu surjo Fora do Eixo, então o Macaco Bongo já ia meio que também representando o Cubo, já, né, a gente, né, passou a ter a Abrafim, um calendário de festivais também, Rede Brasil de festivais e tal. E aí já ia mais a coisa também que o Pablo entra em cena muito, assim, que é com as articulações, né, muito do que ele fez, o FIA em São Carlos também, o Thales de Uberlândia, o Daniel Zen lá do Acre, a galera aqui, né, a Carla, começaram a organizar mais a entidade fora do eixo, né, pensar a Rede Brasil de festivais, pensar todo aquele... E, cara, a gente criou um ecossistema muito foda, assim, cara, que sem dúvida. Tinha 150 pico para tocar no Brasil no ano, cara. E entre festivais e casas noturnas e coletivos e várias outras ações do tipo. Então, bandas começaram a girar e circular para todo lado, virou um modelo de trabalho que era viável, porque ela começou a projetar as bandas na grande mídia. Sim. Em determinado momento, o Macaco chegou na Rolling Stone, né, o Pata de Elefante estava lá também, aí Sescs começa a vir, o Pata vai fazer o Rumo Musical Cultural, começa a fazer o circuito São Paulo também, sai lá do Sul mais. Goiânia cresce muito com relação a bandas que ela começa a projetar de lá. Sim. E aí, cara, tudo começou a mudar a partir daquele golpe ali do Temer, aí começa a mudar governo ali, Tudo, né? Tudo e muda. começa a cortar as coisas, aí quando aí vem Bolsonaro, vem pandemia, e quando volta agora 2020, o bagulho tá louco, tá ligado? Eu Tá sei. É. desandado. Ô, Bruno, a gente vai fechar aqui o segundo bloco da alternativa. Queria que você escolhesse uma outra música para a gente encerrar, para ir para apoios culturais. Pô, eu vou botar uma que eu tô com um projeto novo, né? Que é uma releitura do Tom Petty, A do gente vai álbum falar isso no terceiro bloco. Seven. Vou botar o Love is a Long Road, que vai ser trilha oficial do GTA, né? 6, né, cara? Que eu acho, é uma coisa que eu acho muito legal também. O Rockstar Games, coisa do game, tem muito a ver com o Macaco também. E é isso Então vamos aí. lá. Encerramos aí com Tom Petty. Daqui a pouco a gente volta com mais alternativa A com Bruno Caiapi.